Em 1º de abril de 2024, estreou a terceira temporada da série 3D em computação gráfica dos Cavaleiros do Zodíaco. O remake da saga do Santuário está disponível com dublagem em português. Foram lançados os 2 primeiros episódios. A nova adaptação, baseada no mangá canônico de Saint Seiya, apresentou novidades na história como a artesã das máscaras do Santuário e uma participação maior dos Cavaleiros de Prata e dos Cavaleiros de Bronze secundários. A série 3D foi responsável por elevar Saint Seiya à terceira posição no ranking de animes da Toei Animation, no mercado internacional no ano fiscal de 2023. Contudo, não há rastros de uma quarta temporada neste momento, mas há a expectativa de um novo projeto a ser anunciado com a temporada final de Next Dimension ainda neste ano. Confira agora a análise do primeiro capítulo completo. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. Como nos episódios anteriores, a introdução conta que a reencarnação da deusa Athena nesta era nasceu sob uma obscura profecia, revelada pela armadura de prata de Taça, vista pela primeira vez no mangá canônico Next Dimension. Athena poderá levar a humanidade à ruína, e uma nova geração de cavaleiros possui o destino da Terra em suas mãos. Na temporada anterior, Shiryu libertou Yoga do esquife de gelo de Camus de Aquário, com a espada de Libra. Em Star Hill, o Pico das Estrelas, Marin de Águia, Juni de Camaleão, Kiki, Mu de Ares e Aldebaran de Touro encontram o corpo sem vida de Xion, o verdadeiro grande mestre. Surge o usurpador que está comandando o santuário. Ele ataca Marin e os 2 Cavaleiros de Ouro. Juni e Kiki são salvos pela Amazona de Águia e partem para as 12 casas. No Templo de Escorpião, Seiya luta contra Miro. Saint Seiya episódio 1, o Cisne e o Escorpião. No Salão do Grande Mestre, aquele que revelou a profecia aos Cavaleiros de Ouro e conseguiu o apoio para tomar a vinda de Athena para salvar a humanidade, tem certeza de que logo irá dominar o santuário. De repente surge Cleo, que traz consigo uma nova máscara para o Papa. Ele está admirado com o trabalho grandioso da mestra artesã de máscaras. Aqui temos uma referência a HQ Saint Seiya Time Odyssey, onde Ludinho, o Cavaleiro de Prata de Escultor, é o responsável por produzir todas as máscaras do santuário, como a de Shina e a de Guilt, o mestre de Ikki de Fênix. Cleo tudo sabe sobre o santuário e escreveu a verdade sobre suas guerras ao longo da história. O mestre pergunta a ela se a ordem que deu de eliminar Athena o torna bom ou mal, mas a mulher, que usa uma máscara muito parecida com a de Toma de Ícaro no filme Prólogo do Céu e carrega um livro com o símbolo da deusa Nikki, acredita que não importa a sua resposta, já que a flecha do destino já foi lançada contra Saori Kido. Cleo se retira. Nesse momento, o mestre passa mal. Seus cabelos se tornam azuis e uma voz ecoa por sua mente, dizendo que não se pode voltar no tempo, mas ainda há uma chance de parar. Mas os cabelos voltam a ser cinzas e o maligno impostor ainda almeja dominar o mundo, pois acredita que é o único humano digno de sentar no trono dos deuses. Na casa de Escorpião, os meteoros de Pegasus são inúteis contra Miro de Escorpião, que lança contra Shiryu e Seiya Agulha Escarlate! Mas Yoga, carregando Shun, chega ao campo de batalha. Cisne derrama lágrimas pelo sacrifício de Andrômeda. Uma cena inédita mostra a conversa de Shun e Yoga logo após eles despertar do frio de Camus, onde Shun conta que não quer perder mais ninguém. Yoga lança o Círculo de Gelo Calypso, alertando Miro que sonhos podem se tornar realidade, basta acreditar. Seiya carrega Shun e parte com Shiryu para a próxima casa. Miro facilmente elimina a técnica de Cisne, que desfere Restrição, mas o ar congelante consegue deter o poder de Escorpião. Miro reconhece que esse poder é realmente de alguém que foi discípulo de Camus, o mestre da água e do gelo. A verdadeira batalha irá começar. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo e comemora meus 20 anos de carreira. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição definitiva, link na descrição. Juni e Kiki avançam rumo ao santuário para alertar sobre o grande mestre impostor. A batalha na 8ª casa continua. Oh, de diamante! O corpo de Miro é congelado, mas em instantes liberta. E Yoga recebe o ferrão do escorpião em seu corpo. Miro lança inúmeras agulhas que atacam o sistema central, até que Yoga receba as 15 agulhas, as estrelas da constelação de Escorpião, e decida morrer ou se render. Porém, o jovem Cavaleiro de Bronze mostra toda a sua determinação e só tem uma escolha: enfrentar o adversário. Yoga recebe as 14 agulhas. Só falta Antares, a grande estrela vermelha no coração da constelação de Escorpião. Entretanto, Miro percebe que seus pés estão congelados. Yoga lança seu ataque mais poderoso, Turbilhão de Gelo! Golpe exclusivo do mangá canônico. Miro é lançado para o alto e sua diadema cai no solo. Mesmo assim, o Cavaleiro de Ouro permanece de pé. Todo o corpo de Yoga começa a perder os sentidos. Miro revela os sentimentos de Camus, que o congelou para salvar a vida de Yoga.
Yoga. Por respeito ao Cavaleiro de Aquário, Miro decide poupar a vida do Cavaleiro de Bronze. Mas Yoga jamais aceitaria isso, enquanto seus amigos arriscam suas vidas na batalha. A maior alegria de sua vida é compartilhar esta era com seus amigos. Portanto, só deixará de lutar quando parar de respirar. Miro fala em seus pensamentos para seu amigo Camus, que para o garoto poupar a vida é um insulto. Então Miro derrotará, mostrando seu respeito e provando que Cisne é um verdadeiro cavaleiro. Escorpião irá usar todo o seu poder para vencer. Camus agradece Miro, que desfere o golpe final. Agulha Escarlate Antares! E Yoga lança Pó de Diamante! Yoga é derrubado. Miro percebe que as 15 estrelas do Escorpião, seus pontos vitais estelares, foram congelados. Se não trajasse a armadura de ouro, teria perdido a vida primeiro. Miro venceu a batalha entre a vida e a morte, mas reconhece que perdeu essa luta. Yoga usa o que lhe resta para tentar avançar. Miro tem dúvidas se Saori Kido, Athena, irá realmente guiar o mundo à destruição conforme a profecia. Ele teme estar enganado. Assim, toca o ponto central de Yoga o salvando. Quer ver até onde ele vai e como essa luta irá terminar. Cisne caminha para a próxima casa, dizendo que gostaria de lutar ao lado de Miro na próxima vez que se encontrarem. Escorpião sorri e diz que é também o que deseja. Meus amigos, como já vimos desde a segunda temporada, a série 3D está cada vez melhor e mais fiel ao mangá original de Masami Kurumada, incluindo novos elementos de outras publicações oficiais, que contribuem e enriquecem para uma excelente adaptação, que em vários aspectos chega a ser superior ao anime clássico, que é repleto de fillers. A nova adaptação em computação gráfica tem um ritmo mais objetivo, como é o mangá canônico, e justificou de forma maestral o porquê dos Cavaleiros de Ouro permitirem que o grande mestre ataque Saori Kido, a deusa Athena. No clássico, até Shina e Jamiya perceberam que Saori é a verdadeira Athena, como que a elite dos guerreiros do santuário não perceberia. Portanto, a profecia da armadura de taça, que faz um gancho com Next Dimension, foi uma ótima escolha. Agora todos sabem que Saori é a Athena, mas mesmo assim a atacam por temer o destino trágico que ela poderá levar à Terra, pois será derrotada por Poseidon e Hades. Será que Saga de Gêmeos enganou a todos? Ou realmente esse destino foi refletido pela água da taça? E você acredita que essa nova série, em termos de adaptação, é superior ao anime clássico dos anos 80? Me conta também a sua opinião. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho, sempre realizado com paixão, que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada, Next Dimension. Conheça o prelúdio da Saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro, Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixe seu like, subscribe, comenta, hashtag Yoga. Muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo fã de cavaleiros. Saint Seiya, episódio 1, o Cisne e o Dragão. Que dragão? Tem dragão nenhum aqui. O Cisne e o Escorpião. Ainda tô lesado da viagem do Japão, meu Deus.